Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mais Saúde, o podcast que fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje o assunto aqui é bem especial e bem diferente. Nós vamos falar sobre acne, mas não acne na adolescência, e sim na fase adulta. Por que algumas mulheres de 25, 30, 40 anos ainda sofrem com a acne? Será que tem a ver com hormônios, com estresse ou... Bom, tem muitas coisas que podem ter a ver, mas quem vai falar mais sobre esse assunto e muitos outros assuntos, né, com dicas, com informações, é a doutora Renata Tavares, dermatologista. Primeira vez no Conexão Mais Saúde e é uma honra para mim ter você. Uma honra é minha, muito obrigada pelo convite. A doutora Renata saiu na revista, até vou contar um pouquinho aqui, né, a doutora Renata saiu na revista Mais Saúde por 12 anos, Isso. A gente estava até lembrando aqui, né, que foi de 2010 até 2022. Foi uma parceria longa. De muito sucesso. Exatamente. E hoje é um prazer tirar você da clínica, do consultório, para estar aqui no Conexão Mais Saúde. Eu que agradeço. Doutora, por que algumas mulheres na fase adulta, a gente pensa em questão de acne, que é espinhas, mais na adolescência, mas por que algumas mulheres com 30, 40 anos ainda têm acne? Eu sei porque eu fiz 40 esse ano, né? E agora, bem nos 40, voltou a sair acne, né? Então é uma curiosidade minha, pessoal, por que com essa idade ainda a gente pode ter acne? Então, diferente do que muita gente acha que a acne é um problema só de adolescência, a acne da mulher adulta, ela afeta, sim, um número muito grande de mulheres. Pode afetar homens também, mas no caso a acne da mulher adulta é muito mais frequente que a acne do homem adulto. Existem vários fatores, né? Multifatorial. Existe aquela acne que ela é persistente, ou seja, ela começa na adolescência e ela vai persistindo até a idade adulta, e ela tem a acne que surge realmente após os 25 anos, que é que a gente denomina como a acne da mulher adulta. E essa acne que surge após os 25 anos, 30 anos, é mais questão hormonal ou não? Ou cada pessoa tem as suas particularidades? Então, na verdade, Kelly, existem vários fatores, né? Então, normalmente, quando chega uma paciente já numa idade acima dos 25 anos, que nunca tinha tido problema com acne, e de repente vem com esse quadro, normalmente a gente faz uma investigação, né? É interessante que você faça uma investigação da parte de ovários, tireoide, algumas glândulas como suprarrenal, investigar hábitos de vida, hábitos alimentares, tipo de cosméticos, enfim, existe uma infinidade de fatores que às vezes podem vir isolados ou associados com a acne da mulher adulta. Então não é só questão de pele, né? Porque acho que muita gente pensa, se minha pele é oleosa, né, tem uma tendência maior de ter acne. Ou não. Então, muitas vezes a pessoa tem pele normal ou até pele seca e pode acontecer isso por outros fatores, né? Pode acontecer, isso. Na verdade, assim, o fototipo e o tipo de pele vai muitas vezes influenciar, né? Aí vem também fatores genéticos. Tem famílias que você atende e as pessoas falam, olha, todo mundo da minha família, meus irmãos, primos, meu pai, minha mãe já tinha um problema com espinhas. O pessoal fala espinha, né, normalmente. E isso, claro, o fator genético é bem importante, a oleosidade da pele, mas não necessariamente porque a pele é oleosa, ela vai ter uma erupção de acne importante. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente vê, por exemplo, períodos que você tem uma mudança hormonal na sua vida. Então começa às vezes na adolescência, durante os primeiros ciclos menstruais. A menina normalmente por oleosidade começa a ter um quadro de acne, por mudanças hormonais. Depois melhora. Aí depois na gestação a mulher começa novamente a ter, porque também existe toda uma mudança hormonal, né? E às vezes depois já na fase pós-menopausa, pré-menopausa, que os hormônios novamente ficam desregulados, entram em algum desequilíbrio. Normalmente o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele diminui e aí a mulher ela começa a ter os sintomas que a gente diz androgênicos. Então às vezes na menopausa é uma pele até mais seca. Mas como ela tem um predomínio do hormônio masculino, da testosterona, dos andrógenos, o que vai acontecer? Ela pode fazer acne. Às vezes uma acne com mais cravo, mais comedão, talvez não tão inflamatória como aquela acne que a gente vê no adolescente, né? Inclusive tem assim manifestação clínica diferente. A acne do adolescente normalmente ela é uma acne que ela pode vir no rosto todo, mas ela é predominantemente em terço superior. E já no caso da mulher adulta, normalmente é uma acne mandibular, pescoço, queixo.
Então tem um padrão de distribuição diferente também. Que eu notei, assim, que foi principalmente agora no mês de março, né, o mês passado, foi bem nessa região aqui, era aqui, mas bem nessa região. Ela tem uma característica, não é uma regra, mas normalmente a gente vê esse padrão. Então, entendeu? Adolescente seria mais a parte superior. Normalmente a gente fala zona T, fronte, né? O adolescente normalmente ele tem bastante lesão inflamatória, pústula. Às vezes a mulher adulta já não é dessa forma. Bacana. E esse que fica mais, como que é o nome mesmo? Essas que ficam na pele da gente mais durinha, assim, que não tem o... Você diz os cravinhos, o comedão? Então, os comedões, parece... né? Que pode ser o comedão fechado, que é aquele branquinho, e tem o comedão escuro, aquele pretinho, assim, que é aquele comedãozinho aberto, que acaba sendo um pouquinho mais fácil de você conduzir com limpeza de pele, né? Mas para retirar esses que são um pouquinho mais profundo, a limpeza de pele é indicada sempre então, não só, né? Na verdade a gente encaminha normalmente, né, para esteticista ou fisioterapeuta dermatofuncional, mas assim, tem que fazer um tratamento, porque senão você está sempre produzindo muito comedão, muito cravo. Então, normalmente a gente usa alguns produtos que agem diminuindo essa produção. E em quais fases da vida da mulher, até você comentou que é mais na gestação, né, que pode influenciar mais a parte hormonal? Na verdade, são alguns picos de mudança hormonal que ocorrem na vida da mulher, que a gente vê, né? Então, essa coisa dos primeiros ciclos, adolescência, depois às vezes melhora, às vezes na gestação não é incomum, pessoas que tinham a pele muito bonita, sem nenhum problema, na gestação às vezes vem consultar porque começou a ter muita acne, aí muitas vezes na gestação é uma acne de face, de tórax, de dorso. E depois, às vezes, não. E aí depois, às vezes, tem o bebê, a parte hormonal volta tudo a se equilibrar, depois, às vezes, mais tardiamente, de novo, começa a ter o problema com acne. E quais que são os erros mais comuns no cuidado com a pele que podem piorar o quadro? Que as pessoas, às vezes, não consultam com uma dermatologista, fazem em casa e depois ficam as manchas na pele. Na verdade, tem muito essa questão de fórmulas caseiras, né? Isso até hoje acontece. Não é só antigamente, ainda acontece. Vou tentar usar lá a borra de café para esfoliar, açúcar, enfim. Pasta de dente. Existe uma infinidade de coisas que a gente ouve por aí, né? Então isso é uma coisa que é um sinal de alerta, tem que tomar cuidado. Porque isso às vezes pode gerar dermatites, até queimaduras, né? Então e na verdade não é o mais indicado. Porque essas coisas, elas aconteciam, elas existiam quando você não tinha medicamento específico, cosméticos específicos, né? E hoje você tem uma infinidade de produtos aí excelentes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Até você falando disso, de fazer esses remédios caseiros, ou uma receita que a amiga indicou, que a avó indicou, que ela antigamente... como que você vê a influência hoje na internet, que é muito forte, né? Que muita gente tá dando dicas não só da área de saúde da pele, de estética, mas de todos quanto é assunto, né? O pessoal tá dando dicas e das blogueiras. Como que você vê isso na questão da pessoa fazer, principalmente na pele e no rosto, que eu falo que o rosto é o nosso cartão de visita, né? Porque quando a gente chega num lugar, a primeira coisa que a pessoa vê é o nosso rosto, né? O rosto, o sorriso, então, é o nosso cartão de visita mesmo, né? Exatamente. Como que tu vê o pessoal que vai na onda e vê uma dica de uma blogueira e resolve fazer no seu rosto também, sem ter conhecimento? Então, eu acho um perigo, porque assim, toda semana a gente atende alguma complicação devido a isso, né? Então, assim, internet hoje, você pode falar o que você quiser. Então, você tem que saber exatamente o que você está procurando, onde procurar, porque a informação ela pode vir muito correta, mas muito distorcida também, né? Então, a gente vê assim, às vezes, meninas com 13, 14 anos usando retinóides, ácidos fortíssimos, que não tem nem indicação para isso, né? Então, fora os riscos, que isso pode levar, e além disso, não tem o porquê, né? Recentemente, acho que ano passado, um produto super famoso, não é o caso o nome comercial, mas um ácido retinóico muito famoso, já usado há anos, tiktokers começaram a colocar como uma modinha que todas as meninas deveriam usar, porque a pele ficava lindíssima, e teve casos até de pessoas com problemas na córnea, porque passaram ao redor dos olhos áreas que não podiam passar, dermatites severas, alergias, manchas, porque usavam de dia e não à noite, ou usavam à noite e não lavavam de dia, usavam e tomavam sol.
Daí Tanto é que manchava o a pele. produto foi temporariamente recolhido e tudo, aí teve até uma divulgação da própria empresa falando que não era indicado de maneira nenhuma para venda assim livre, né? Alguns tipos de produto você vê é teratogênico para uma pessoa que engravide usando. Então você vê a seriedade disso, né? E essa questão de as pessoas às vezes não saber como usar é sério, né? Porque como você já mencionou, tipo, tu usar de noite, mesmo que tu usar de noite, mas tu não tirou bem de manhã, não lavou quando é um produto com ácido forte, pode manchar a pele e vai manchar mesmo. E nunca mais sair, Exatamente, né? exatamente. Então, tu vê até a Né? questão do uso, né? Quando não tem um profissional acompanhando, tipo, o É, jeito certo de usar, ou se pode usar, ou não pode usar, né? isso. Quando você perguntou aí dos fatores de risco, o que, que eu vejo que dá que pode gerar mais acne, um dos fatores grandes é o uso de cosméticos inadequados, né? Então, às vezes a pessoa acha que assim, ela quer comprar tudo mais ou menos e ela não sabe nem o tipo de pele dela, né? É oleosa, é mista, é seca, é uma pele mais sensível, tem uma rosácea, tem tendência a ter alergia. Então, frequentemente a gente atende às vezes complicações por conta disso, né? Esse assunto eu acho bem importante, assim, porque eu não sei se até você chega, mas teve uma época, no passado e ano retrasado, que era. Eu lembro que as blogueiras, principalmente, e até mesmo às vezes o pessoal da área, divulgava que para você ter uma pele bonita, tu tinha que fazer um skincare com muito. Tipo, não era só um ou dois produtos, ou até três, mas eram muitos produtos. E eu ficava pensando assim, nossa, eu na minha rotina corrida, eu não vou conseguir fazer isso, isso, isso. A vida real, né? Eu Porque daí eu sempre penso falo assim, assim, a tipo, vida real. como é que tu vai usar 7, 8 produtos de manhã quando É, tu acorda? Sendo que pra mim, eu prefiro simplificar, né? Eu penso, nossa, se eu usasse 2 produtos, estaria perfeito, né? Eu penso, eu não consigo fazer isso, passar mais aquilo, depois tirar, colocar outro, né? E aí eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque hoje as mulheres que são empresárias, ou mesmo quem trabalha, né, através do CLT, mas tem que sair de casa cedinho, volta ali, as pessoas querem simplificar. Elas querem usar 2, 3 produtos no máximo, né? E ter uma pele bonita. isso. E na verdade existe uma tendência mundial, né, do menos é mais. Então é você usar produtos bons, que tenham realmente ativos que funcionem, mas você não precisa assim de uma infinidade de coisas, e até porque às vezes um interage com o outro, né? Às vezes a gente pega muito isso, passando lá vitamina C, 2 tipos de ácido juntos, que não teria nem indicação. Então o ideal é você ter uma rotininha com produtos bons, mas um pouquinho mais enxuta, né? Porque você vai, o que que acontece? É muito mais importante você usar às vezes menos produtos, mas produtos bons e você ter uma rotina e uma constância do que você às vezes comprar milhões de coisas que você não dá conta de utilizar. Às vezes provoca as irritações, às vezes provoca acne, às vezes mancha mais a pele, você não dá continuidade, né? Mas você quer sempre comprar aquele creme, aquele produto que está na moda, que tem mais propaganda, que tem mais publicidade. E a gente às Então, vezes acaba comprando eu por sempre brinco influência. assim com as minhas pacientes, né? A gente é um pouquinho personal dermatológica também, porque a gente está aí para dar as dicas e para dar essas orientações, né? Porque às vezes as pessoas comentam muito que a dermocosmética é muito caro. Sim, ainda são produtos caros, mas eu vejo muitas vezes as pessoas comprando muita coisa e não comprando um produto efetivo. Sendo que se ela Então, tivesse uma orientação, ela ia focada naquele produto efetivo para o problema dela. que nem você falou, às vezes o menos é mais. Às vezes tu comprar 2 produtos bons é melhor do que você ter um kit com 8 produtos mais ou menos e às vezes nem é indicado para sua pele usar tantos produtos assim, né? Exatamente. Quando você vai consultar, a gente tem toda essa conversa para ver o estilo de vida, né? Como que é a vida, o dia a dia dessa pessoa, é muito corrido, não é? Qual que é a profissão dela? Ela gosta de usar cremes? Ela tem paciência? É uma coisa que lhe dá prazer, o skincare ou não? Ela quer uma coisa muito enxuta, né? Nossa, A gente eu tem que ia ser sentar e a gente da tem que enxuta. conversar sobre tudo isso, né? Eu acho que, por exemplo, uma grande evolução hoje são os filtros solares com cor. Eu acho É, fantástico, porque é uma coisa que facilitou muito a vida, às vezes, da pessoa que tem uma vida mais corrida, né? A mulher, em vez de estar passando muita maquiagem, muito corretivo, que também pode levar a acne, né? O excesso de maquiagem, a não retirada correta, você já usa um filtro bom, de acordo com a tua pele, já com uma basezinha, você já tá maquiada ali pro teu dia a até dia. fiquei com uma dúvida agora, você falando, agora tô perguntando uma pergunta para mim mesmo, para Kelly Aham, mesmo, né? Já vai fazer uma consulta aqui no podcast do Conexão Mais Saúde. aham. Eu que tenho melasma no rosto, é indicado usar o protetor e a base ou eu já posso usar o filtro solar com um pouquinho de cor?
Pode utilizar o filtro solar com um pouquinho de cor. Pode ser no mesmo, Um né? filtro FPS 30, que é o ideal, pelo menos de 30 para mais, né? E hoje você tem muitos produtos. Antigamente as pessoas que tinham um fototipo mais clarinho, assim como o seu, eles tinham um pouquinho de dificuldade de achar um tom correto, né? Que é o mais Algumas claro, né? pacientes comentavam, mas o tom fica meio amareladinho. Hoje você tem do foto 1, 1,5, 2 até 5, 6. Então você tem bastante opção aí para o tom da pele. Eu até sempre tive essa dúvida se no meu caso eu tinha que usar o protetor e mais a base, ou se eu já poderia comprar, tipo, para no dia a dia, tipo, já usar os dois, já usar o filtro com a cor ali e usar Isso. um só, né? E falando nessa questão do melasma, né, que é uma coisa bem interessante, a gente sabe hoje que o filtro com base, com cor, como ele tem um fator físico ali, ele ajuda muito mais a prevenir a recidiva ou a piora do melasma do que o filtro sem cor. Entendeu? Então Porque é melhor usar ele com faz cor. como se fosse uma barreira à luz visível, à luz ambiental. Então, normalmente a gente indica que se use um filtro solar com cor. Não só para questão estética, mas porque ele é mais efetivo nesses casos. Antes da gente falar um pouquinho dessa parte dos filtros e dos protetores, que é uma coisa bem, né, que gera bastante dúvida, bem legal, eu quero que você, doutora Renata, até eu já mencionei aqui no começo que eu já conheço a doutora Renata desde 2009, 2010, que foi quando eu vim para Guarapuava, em 2009, né, já de longa data. Eu quero que você conte um pouquinho da sua formação, porque quando eu vim para cá em 2009, eu até conheci você no consultório antigo, que era na Benjamin Constant. Depois eu acompanhei a sua mudança para sua clínica nova, que lá ficou linda, maravilhosa a clínica. E a gente teve toda essa parceria de 12, 13 anos, né? Isso mesmo. Mas eu quero que você conte para quem está nos assistindo, ou no Conexão Mais Saúde, ou pela TV Araucária, ou pelo Instagram mesmo, porque a gente também coloca os cortes aqui no Instagram. Como que surgiu esse desejo de você ser médica e depois médica dermatologista? Então, o desejo de ser médica já é de pequena, assim. Eu tenho um diarinho que eu tinha 12 anos e eu dizia que eu queria ser médica cientista. Eu não sei bem o que eu queria dizer com isso, mas assim, já era um desejo que eu sempre tive, né? E daí eu fui fazer medicina, que são 6 anos, a graduação, e aí durante a medicina eu entrei no curso pensando em ser ginecologista. E fui com esse pensamento mais ou menos até o 4º ano. Ginecologista. Eu sempre gostei muito da coisa de bebê, obstetrícia, eu achava muito interessante, eu gostava muito dessa coisa de você ter essa relação da mulher na questão ginecológica, hormonal, mas também na parte da obstetrícia. Mas aí quando você começa com a prática ali no internato, aí você vai ver realmente como é aquela especialidade, né? Aí eu comecei a ter muita afinidade com a clínica médica, com a clínica geral. Que a gente fazia clínica médica e lá a gente passava por todas as especialidades clínicas. Dermato, reumato, endócrino, cardio, e eu fiquei apaixonada por clínica geral. E não sabia bem qual área eu gostaria de fazer. Então aí eu me formei, depois de 6 anos eu fui fazer clínica geral. Eu fiz 2 anos, que é a clínica médica, né? Fiz 2 anos de clínica médica e aí depois desses 2 anos que eu comecei a ter uma afinidade grande pela dermatologia. Então antes da dermatologia você fez a clínica geral? Sim, eu sou geral. Clínica geral também. Nossa, não sabia Hoje eu não disso. exerço mais a clínica geral, a gente acaba exercendo um pouquinho indiretamente, né? Mas aí eu trabalho só como dermatologista, né? Nossa, que legal, não sabia que achei que era direto dermatologista. Não, aí depois a gente presta uma outra prova de residência, na qual eu prestei dermatologia e foram mais 2 anos. Então no total entre faculdade 10 anos. deu 10 anos. 10 anos. Fora todos os cursos e todos os congressos e todo o estudo de sempre, né? Eu até... Porque não dá para parar nunca. Na área da saúde em geral, né? O veterinário de saúde sempre tem que estar indo nos congressos, participando. Cada dia a ciência e medicina evolui muito rápido. Então, a cada dia é uma descoberta nova, um tratamento novo. E você tem que estar sempre bem instruído em relação a isso, né? Eu essa semana, quando eu fui buscar o Cauã na escola, eu não sei que a gente entrou em estudo de profissão e dele perguntou para mim, nossa mãe, quantos anos que é para ser jornalista? Eu falei, jornalista é 4 anos. Eu falei, mas tem faculdades que a maioria hoje em dia é 5, né? Daí eu falei para ele, inclusive médicos é mais ainda. Eu falei, são 6 anos. Ele me olhou, nossa, tudo isso são 6 anos. Eu falei, 6 anos. Aí eu falei, tem mais residência. Eu falei, porque a maioria dos médicos formam 6 anos e faz mais uma residência. Eu falei, daí a maioria das residências são mais 2 anos.
Aí ele Na verdade, eu acredito que hoje não tenha mais nenhuma de 2 anos. já tá 3. No mínimo 3 anos. Eu acho que 2 era... Pode falar antes, pro né? teu garotinho. Não é mais 2, já é 3. Aí ele olhou, nossa, daí eu falei, Eu falei, os médicos que eu conheço, a maioria aqui em Guarapava, ficaram pelo menos 10 anos. Eu falei assim, entre faculdade e residência, eu falei, às vezes depois vão fazer mais uma residência, depois da primeira, né? Que ele ficou 10 anos. Eu falei, 10 anos, né? Isso mesmo, é um longo caminho, mas um belo caminho. Compensa, né? Eu sou apaixonada pela medicina, pela dermatologia. Sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da área que eu escolhi. Exatamente porque é uma área que você lida do bebê ao vovô. Você trata da família inteira, você tem a parte clínica, mas você tem a parte cirúrgica também, né? Que algumas pessoas se dedicam mais, outras não. E você tem a área da estética e da cosmetria, que foi uma área essencialmente criada na área da dermatologia e da cirurgia plástica, né? Que Muita hoje em dia toxina botulínica foi criada por uma dermatologista. E hoje em dia a gente vê que a parte de estética, né? Principalmente de 2020 para cá, até algumas pessoas que eu conversava em 2020, 2021 falavam para mim, nossa, eu nunca faturei tanto, principalmente quem fazia essa parte de toxina, de ácido também, né? A toxina botulínica, as pessoas falavam, nunca faturei tanto como em 2020, porque as pessoas ficavam em casa, se olhavam no Se espelho, autoavaliavam mais, né? Tinham mais tempo de né? se olhar, né? E daí tinha o cuidado maior com, principalmente as mulheres, né? Consigo mesmo, porque se olhava no espelho e falava, não tô gostando daqui, tô com uma ruguinha aqui, tal coisa não tá legal, né? Então, assim, que nem eu falo, um tempo que para a maioria das empresas foi ruim, para algumas áreas, especialmente a estética, foi bom, né? Porque as pessoas tinham mais tempo para o autocuidado, né? Embora no ano da pandemia em si, eu, por exemplo, só atendia doenças, né? Eu Você parei, não, porque eu achava que não tinha o porquê. A gente atendia realmente os casos que eram necessários. Mas realmente foi um período que depois disso, sim, que passou a pandemia, que a gente viu que a procura pela parte estética aumentou bastante. Mas será que tem a ver? Eu acho que tem a ver mesmo com esse olhar, né? Do pessoal ficar um pouco mais em casa, desacelerar, ter mais esse olhar consigo mesmo, o autocuidado. Que foi uma coisa que, inclusive, algumas amigas arquitetas e engenheiros comentaram que também aumentou o trabalho para eles logo depois. Verdade, porque eles comentavam isso, o pessoal fica em casa, fica olhando, fica avaliando o que pode mudar, e veio muito isso também depois da pandemia. Verdade, você falou, eu lembrei que uma arquiteta falou a mesma coisa. Bem interessante assim, isso, né? Nossa, o pessoal queria um cantinho de leitura, às vezes queria mudar aquele cantinho, colocar uma poltrona, queria alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Então, acho que foi realmente um período de olhar para dentro também, né? Exatamente. E, doutora, voltando no tratamento da acne, tem alguma... Quando a acne deixa de ser algo simples, né? Que a gente está acostumado e passa a exigir acompanhamento médico. Tem alguma... Como a pessoa pode saber que já ficou mais grave? Quando ela fala, não posso mais realmente ficar... Ou ela vai lá e acaba apertando a espinha em casa e aquilo já vira uma marca bem evidente, né? Quando que a pessoa sabe, não, agora realmente eu tenho que ir para um dermatologista, né? Hoje, na verdade, o consenso de tratamento de acne ele tem mudado muito. Então, inclusive, a acne do adolescente, muitas vezes você já acaba introduzindo alguns medicamentos, como a isotretinoína, porque você sabe que ele vai impedir que aquela acne se torne uma cicatriz futura. Então, hoje mudou um pouquinho isso, né? Visualmente, óbvio que a pessoa às vezes ela se sente muito incomodada, o grau de acne, né? A acne vai do grau 1 ao grau 5. Então, normalmente, quem que vem procurar mais no caso da mulher adulta é quando já tem pústulas, já tem cisto, já tem aquela lesão mais assim inflamatória, quando já vê que já está deixando mais cicatrizes, né? Eu só queria complementar, quando a gente falou da questão das causas da acne, que uma coisa muito importante, hoje já tem vários trabalhos mostrando o fator estresse. Isso é importante. Que seria assim um fator também coadjuvante aí que colaboraria para a acne da mulher adulta, né? Porque no estresse você tem liberação de alguns hormônios como cortisol, que aí funcionaria, por exemplo, a gente cai também na questão de pessoas que usam alguns tipos de medicamento, como corticoide de uso prolongado, também pode causar acne. É importante a gente comentar também hoje com a questão de querer ficar muito bem com o seu corpo e tudo mais. Muita gente acaba lançando mão também da reposição de alguns hormônios. Então, é comum a gente ver, por exemplo, o uso de testosterona,
causando acne, quando de forma não bem indicada, né, ou não necessária, porque às vezes a gente vê que tem casos que realmente precisa se usar, mas nem sempre é com acompanhamento médico, então pode acontecer. Alguns antidepressivos, alguns medicamentos ansiolíticos podem causar acne. O DIU, muitas vezes, como o DIU ele tem o hormônio progestágeno, principalmente o Mirena, que tem uma dosagem mais alta, às vezes no primeiro ano que é colocado, também pode ter uma erupção acneica. Não é incomum a gente ter pacientes que procuram, porque colocou o DIU e a pele não ficou legal, principalmente naquele primeiro ano. Depois a gente percebe que vai melhorando. Mas são outros fatores importantes que a gente não pode esquecer. E o tabagismo também. Já alguns trabalhos mostrando que como ele interfere em questão de flora, de pH, de defesa, de imunidade cutânea, imunidade em geral, que também o tabagismo seria um fator que colaboraria para o surgimento da acne da mulher adulta. A questão do estresse, que até foi algo que você mencionou primeiramente, me chamou bastante atenção, que a gente vê que hoje as mulheres e os homens também estão, né, na correria do dia a dia e muita coisa para fazer, não só profissional e pessoal também. Tem alguma coisa assim que você, como médica, dermatologista, indicaria assim para não ter tudo isso? Ou realmente é algo que não tem que fazer? Eu digo até de desacelerar ou de ter um cuidado extra para não ter a pele prejudicada pelo estresse mesmo no dia a dia? Na verdade, quando a gente vai atender esse paciente, a gente vai tentar, como eu falei para você, nós vamos tentar classificar qual que é a causa. É uma causa só? Tem fatores associados, né? Aí entra até a questão alimentar também, que a gente não abordou. Então, a questão de uma dieta muito rica em açúcar, farinha branca, é uma coisa que hoje já tem comprovação científica também, que o açúcar ele acaba aumentando a questão de insulina, e isso faz com que haja mais fatores inflamatórios, aumenta também a secreção de sebo e oleosidade. Então você vê como tem muita coisa associada. Até uma coisa que eu vi um pouco antes da Páscoa, falando que a questão do chocolate, né, como recentemente passou a Páscoa, que o chocolate em si, se era mito ou verdade, que o chocolate faz produzir mais espinhas. E até nesse artigo que eu recebi, que foi de assessoria, falava que é mito, mas que se a pessoa consumir demais, que eu acho que entra na questão do açúcar, tipo assim, não comer equilibrado, exagerado, e provavelmente mais coisas com outros alimentos com açúcar e com farinha branca, aí sim pode causar, tipo, espinha, né? Isso, exatamente. Então, na verdade, não seria, por exemplo, o cacau. O que está envolvido ali? A gordura e o açúcar, é o teor de gordura e açúcar que você tem naquele chocolate, né? Claro, exageradamente, até um cacau 70% pode acabar também não sendo bom. Mas normalmente são os chocolates ao leite, o chocolate branco, esse que tem um alto índice glicêmico de açúcar que vai piorar a pele. Então, Comida processada, né? São coisas que a gente vê nitidamente. Até um tempo atrás era uma coisa que se cogitava, uma hipótese. Hoje já tem trabalhos formais mostrando essa relação. E com relação à questão do estresse, aí você cai na questão da saúde geral, né, Kerlin? Porque eu ia dizer o que faz. Que é uma orientação geral. Estresse, né? Uma outra coisa, por exemplo, às vezes a acne até não é um grau tão importante, mas a gente percebe que a pessoa se escoria. A gente chama de dermatite artefata ou uma acne escoriada. A gente vê nitidamente um componente emocional. E às vezes a pessoa não se deu conta. E quando Até você aborda isso, a né? pessoa comenta, não, realmente, quando eu tô lendo alguma coisa, ou trabalhando, ou estudando, eu tô sempre mexendo. Então isso gera uma cicatriz que possivelmente ela não teria se ela não se manipulasse, se escoriasse tanto. E aí daí pode entrar essa questão da ansiedade Então também, você da veja pessoa, assim, né? a importância de uma consulta com calma, bem feita, uma boa conversa, para você poder abordar qual seria o melhor tratamento. Então você vai verificar, é a questão hormonal? Vamos estar tratando essa questão. É um ovário policístico, que é uma das causas também, vamos tratar esse ovário policístico. É cosmético inadequado? Vamos fazer ali um skincare adequado para aquele tipo de pele. Né? Existe também aquele mito de pele oleosa com acne não precisa de hidratação. Precisa, mas não pode usar um hidratante muito pesado, em creme, muito oleoso. Você vai usar um hidratante em sérum, em gel. Então você tem como conduzir tudo isso. É aí que está importante realmente você procurar um profissional que tem conhecimento, que né, que tem estudo, que é capacitado na área, para indicar qual que é o correto, né? Qual que é o tratamento correto, qual que é o skincare correto, né?
Porque muitas vezes o pessoal pensa, eu não vou consultar com dermatologista que é muito caro. Eu mesmo vou mandar manipular tal produto, por exemplo, ou tal hidratante, ou eu mesmo vou comprar meu protetor solar, porque eu não vou Isso. consultar. Só que às vezes a gente acaba usando vários produtos errados, e sendo que, né, se tirasse um tempo para ir consultar, tu ia usar E você, na dois, verdade, né? muitas vezes, além de ser inadequado, você pode gerar problemas e você vai estar gastando, às vezes, muito mais do que quando você vai direcionado. Porque a gente comentou já, né? Porque tem gente que usava vitamina C, usava mais um Né? ácido, usava mais o protetor, Tem né? umas linhas assim que tem um apelo comercial muito grande hoje, umas linhazinhas coloridas que vendem por aí. Assim, tem alguma coisa ali que, claro, um filtro solar bom, um sabonetinho e tal, mas o que que acontece? Ali, ele dá uma conotação que aquilo é muito inocente. Ah, é coloridinho, pode ser comprado para todo mundo, mas ali tem ácido. E eu vejo, às vezes, assim, eu atendo muito adolescente, e ela já vem, ó, doutora, o que eu estou usando? 5 tubos, um de cada Ela cor. já leva junto para mostrar. Entende? Então, às vezes, assim, tá misturando coisas que não é o indicado, que não precisa. Às vezes, o tal do retinol ali, que não entraria para ela naquele momento, mas ela comprou. E adolescente que usa, o que que você acha que é indicado ou não? Adolescente, por exemplo, que usa base, que eu vejo que assim que eles usam bastante base no rosto para esconder as espinhas, para ir para a escola. É indicado, tá? Assim, porque dá a impressão que os poros não estão transpirando, né? Porque às vezes colocam tanta base por questão de autoestima que não quer que os colegas vejam que tá com espinha, né? Seja na testa, no nariz. Então, na verdade, vai piorar o quadro, né? É isso que eu fico pensando. Ela vai porque usar para ela camuflar um problema, mas ela tá piorando. Então, é até bem interessante quando a gente começa a atender, às vezes, esse adolescente, ou até essa mulher adulta com muita acne, muita cobertura, muito produto. Normalmente eles estão tristes, cabecinha mais baixinha, e conforme você vai tratando e vai melhorando, ele vai precisando cobrir menos. Ele já volta no retorno, assim, com uma fisionomia muito mais feliz, muito mais confiante. É muito bacana eu da acho gente que, ver isso. né, para você que trabalha com desde adolescente até a terceira idade, eu acho que nesse caso, adolescentes, conforme vai evoluindo o tratamento, eu acho que deve ser muito recompensatório tu ver a pessoa chegando assim e depois que vai melhorando, ela É tá muito com bacana, outra muito bacana. autoestima, né? E já são 29 anos de medicina. Então, Nossa, eu tenho muita paciente adulta que foi minha paciente quando era criança, adolescente, e hoje vem trazer os filhos comigo. nossa, Então, isso é legal, é o né? que eu mais gosto. Isso eu gosto muito na dermatologia, tem essa característica. De você acompanhar quando era criança, depois adulto, Exatamente, é. às vezes agora já tem filho e já tá Exatamente levando com porque você, né? existem patologias diferentes também e que são mais proeminentes em determinada idade. Então, aí você acaba acompanhando todas as faixas etárias. Nossa, que legal. Falando até um pouquinho, eu não sei se a gente pode falar aqui, doutora, mas se não puder, tá tudo certo. Você atende só particular ou você Não, atende eu convênios atendo também? Unimed. Atende Unimed? Isso. Porque lá atrás eu lembrava que tu atendia Unimed. Falei, não sei se agora se a doutora Renata só atende particular ou ainda atende Aham, Unimed, atendo. né? E aproveitando que a gente já tá falando, fazendo um pouquinho de merchan aqui, Aham. passe para quem está nos assistindo, aonde que é seu consultório aqui em Guarapava? Ah, meu consultório é na Avenida 17 de Julho, 1296, Clínica Dermacare, bairro Trianon. E antes de a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho mais dessa rotina de skincare, que eu acho que é um tema que a gente falou um pouco, saímos, voltamos agora, né? Quais que são, assim, você, como você tem 29 anos de profissão, deve ter as principais dúvidas que o pessoal chega no consultório. Quais que são as dúvidas, assim, que o pessoal mais tem com o cuidado com a pele, quando vão te procurar? Eu acho que é muito essa questão que a gente abordou já, de preciso usar muita coisa, né? Qual produto utilizar? Eu preciso já usar um ácido muito cedo? Qual o momento de eu introduzir um produto que tem um ácido, um clareador, um produto um pouquinho mais forte? Eu acho que essa é uma grande dúvida, assim, que eu E vejo. o ácido, ele pode ser usado por qualquer pessoa, mesmo que depois tenha uma idade com 30, 40 anos, ou tem pessoas que nunca vão precisar usar ácido na Eu não vida? digo nem a questão de precisar, porque na verdade a gente tem que ter o quê na nossa pele? A limpeza com produto adequado
E você vai ver o tipo de pele, se você pode usar um sabonete para pele mais oleosa, se você tem uma pele sensível e oleosa, você não pode usar o mesmo sabonete que aquela pessoa que tem uma acne e pele que não é sensível. Se a pele é seca, você já não pode usar aquele mesmo sabonete. Então, a limpeza é muito interessante, sempre tem que ter um bom produto, e tem hoje indicações para tipos de produtos os mais variados. Uma água micelar. Hoje em dia a gente evita um pouquinho os tônicos, que eles são mais alcoólicos, mas a água micelar normalmente é bem interessante, porque ela ajuda a remover aquele excesso, às vezes, de sujeiras e maquiagem que só com sabonete não saiu. A hidratação da pele, fundamental, e a questão do filtro solar. Isso eu diria para você assim, é uma rotininha enxuta, tá? Aí você vai indicando outras coisas de acordo com a necessidade. Então, se a pessoa tem mancha, melasma, aí você já vai começar a optar por algum ácido, algum clareador. Se tem já cicatrizes de acne, se já tem mais rugas, você já vai ter que usar algum tipo de ácido, como um retinóico, um glicólico. Os antioxidantes hoje, não só a vitamina C, mas outros antioxidantes também, como niacinamida, são muito utilizados também. Às vezes a gente também entra um pouquinho mais cedo, porque a gente sabe que antioxidante potencializa o efeito bom do filtro solar. Ele potencializa. Potencializa. É uma pessoa que ela já tem uma pele mais madura, mas ela tem rosácea, por exemplo. Eu não vou poder usar um ácido para ela. Eu vou ter que partir para bons hidratantes, um ácido hialurônico, que já é hidratante. Ele tem um nome ácido, mas ele não funciona como um irritativo para a pele. Você já vai ter que usar produtos que tenham mais efeito calmante. Então, vai de acordo com isso. Por isso que eu falo para você, não existe uma receita de bolo. Por isso o cosmético que foi passado para tua amiga, para tua irmã, muitas vezes não é adequado para você. E aí que mora o perigo da internet, né? Porque assim, tem um lado bom, porque se você, né, seguir profissionais que são confiáveis, você vai se beneficiar disso, mas tem um lado ruim, que se você não souber da onde que você está consumindo a informação, você pode falar, não, mas a fulano de tal usa, deu certo, eu vou usar também, né? Eu acho que esse é um grande erro também, né? Muitas vezes eu atendo pessoas que elas já chegam com receitas minhas, que foi passado para outra pessoa. Foi passado. Doutora, foi tão bom para minha amiga, eu posso fazer essa receita aqui? Ou às vezes já fez. Já vem com um tubinho, olha, eu fiz essa aqui, eu vi que a senhora prescreveu para alguém. Mas às vezes para ele não é adequado. É isso que é o perigo, porque né, para a amiga deu certo, mas às vezes para ela ou para ele é totalmente outra receita. Por isso que eu sempre coloco assim, eu acho assim, para você poder tratar a parte estética, seja com skincare, seja com procedimentos estéticos, você tem que saber fazer um diagnóstico dessa pele. Entende? Saber por onde começar, né? Eu já tive casos que eu atendi que a pessoa chegou com melanoma que tinha sido feito laser. Nossa. Tinha sido tratado como uma manchinha estética simples. Entende? Nossa, e era grave, né? São coisas assim, paciente com lúpus, rosácea grave, fazendo peeling com ácidos, peeling seriados. Aquilo só vai piorar. Então, até para você poder fazer a parte estética, beleza, você tem que saber fazer um diagnóstico do que é o normal e o que não é normal. E quando você vê, que nem você falou do melanoma, você já nota na hora e já consegue coletar ali mesmo no consultório para mandar para diagnóstico? Aí depende, né, Kerlin? Depende de como que tá naquele dia, agenda e tudo. Mas assim, eu diria para você que como nós dermatologistas, nossa residência, basicamente a gente fica 2 anos vendo lesões, a gente tem um olho bem treinado. Então, eu diria para você que assim, 80% das patologias a gente já vai saber diagnosticar clinicamente. Um exame clínico, uma dermatoscopia. Aí, na dúvida, você vai estar indicando ou para já retirada, para diagnóstico, ou uma biópsia. Entende? Entendi. Tipo, a maioria tu consegue já identificar ali? A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes, sim. E na dermatologia tem uma outra coisa bem interessante. Muito comum a gente atender um paciente que vem por causa de uma lesão que chama a atenção dele. Às vezes uma verruga mais saliente, alguma coisa, e no exame completo a gente vai achar lá uma manchinha pequenininha, escondidinha, que aquela lesão é um câncer de pele. Nossa. E às vezes a pessoa fala, não, mas essa eu não sinto nada. Essa eu já tenho faz tempo, essa que cresceu. Mas, por isso a importância de qualquer lesão diferente, feridinhas que não cicatrizem, mudança de cor de uma pinta, uma lesão, sintoma, é importante, é um sinal de alerta para consulta. Essas pintas tem que fazer uma avaliação.
essas pintas que a gente fala, essas pintas marronzinhas que a gente tem, né? Às vezes realmente se mudar de cor, mudar de formato, ou já não tá tipo tão, né? Tão Não regular. tá tão regular São ali que alguns tu vê, sinaizinhos né? que a gente dá a dica do ABCD, né? ABCD seria a simetria da lesão, os bordos que mudam, a cor da lesão, às vezes uma lesão que tem uma cor única passa a ter duas, três, né? O diâmetro, então lesão que cresça muito. Então, são sinaizinhos, diquinhas que a gente dá para a pessoa se autoavaliar. Doutora, mais uma pergunta do protetor solar, que eu acho que a gente falou, mas não falamos muito, da questão dos tipos de protetores solares, né? Que você falou que tem vários, e eu acho que isso é bem legal a gente falar também do protetor solar físico. Então, eu acho que até para a gente falar Isso. Então, os assim, tipos que tem, é né? interessante a gente colocar que, assim, existem os filtros químicos e os filtros físicos, ou minerais, né? Então, aí você também vai estar indicando de acordo com a idade, de acordo com alguma alteração ou patologia que tenha nessa pele. Por exemplo, criança, normalmente a gente vai optar por filtro físico. O filtro físico, ele acaba sendo um pouquinho mais espesso, a aparência, às vezes ele fica meio esbranquiçadinho e tudo, mas o que que acontece? O filtro físico, ele não tem absorção pela sua pele. Então, você vai aplicar, ele já tem ação imediata, assim que você aplicou, e ele vai agir como? Ele vai refletir a luz ultravioleta. Ele não vai ter uma penetração. Então, a possibilidade dele de induzir uma alergia, uma dermatite, uma reação ali indesejável, é muito menor do que um filtro químico. Por isso que normalmente criança tem essa orientação de filtro solar só após os 6 meses. Na criança, normalmente os filtros mais físicos. Que daí realmente ele O fica filtro rostinho químico mais já tem aquela branquinho, né? questão, você tem que aplicar, você tem que esperar de 15 a 20 minutos para você se expor ao sol, porque ele é um filtro que ele vai ter uma absorção cutânea e na verdade ele vai fazer o quê? Ele vai absorver o raio ultravioleta, vai modificar e diminuir a intensidade. Mas ele já tem mais produtos ali que são mais alergênicos, digamos assim. Então tem uma possibilidade maior de dar uma alergia em quem tem uma pele sensível ou criança. E o filtro químico, ele é indicado a partir de que idade? Não, então, a gente pode estar utilizando, tá? Mas normalmente os filtros infantis normalmente têm mais componentes físicos já. E aí cai em questão de perfume, cai em questão de outros componentes. Os filtros para adulto hoje já tem algumas vitaminas, vitamina C, alguns antioxidantes, tem filtro com ácido hialurônico, aí já vão mais para as linhas de adulto, né? E de acordo com o tipo de pele também você vai ter os diferentes tipos de filtro solar. Então, por exemplo, uma pele mais oleosa acneica, você tem filtro para ela, filtro em gel, filtro em sérum, spray. Áreas pilosas, no caso do homem, área calva, você tem os filtros em bruma, o filtro spray, que é bem interessante. Paciente com uma pele mais seca, menopausada, você já tem filtros que já tem hidratante junto. Aí você vai optar de acordo com isso. Tem melasma, tem problema com mancha, o filtro com cor, como a gente comentou anteriormente. Mas quer dizer que se a criança tiver 2, 3 anos e os pais... Normalmente é o filtro infantil, porque daí vai ter menos possibilidade de dar alergias. Tipo, não usa o químico igual o de adulto, né? Então tu já busca usar uma linha mais infantil, né? Exatamente. Um filtro ideal seria um filtro com FPS acima de 30 e lembrar que o PPD é bem importante hoje, a maioria dos filtros solares já que são regulamentados pela Anvisa, eles têm que ter o FPS e tem que ter o PPD. O FPS ele representa a proteção que você tem aos raios ultravioletas B. E o PPD é a proteção que você tem aos raios ultravioletas do tipo A. Normalmente o PPD é 1/3 do FPS. Então se um PPS é de 30, o PPD normalmente vai ser 10. Por isso ele é bem mais baixo. Então por isso muitas pessoas perguntam, o que é esse PPD quando eu vou olhar ali o filtro solar? Então significa isso. Geralmente ele é 1/3 mais baixo. Isso. Perfeito. E você comentou que também tem o filtro com minerais. Isso, aí tem os filtros em pó, também é bem interessante, eu até não comentei, né? Filtro em pó, bem interessante hoje, você tem os filtros mineral em pozinho, você tem os filtros solares, que eles vêm como se fosse um blushzinho, que você reaplica ao longo do dia. Então vamos dizer que se a pessoa a maioria, né, hoje tem a vida corrida, aplicou de manhã, aplicou no rosto o filtro, né, normal. Normalmente eu oriento isso, de manhã o filtro normal, durante o dia, às vezes não voltou para casa para almoçar e tudo, e tá com pressa, vai sair de novo, pode usar o filtro em pó. É isso que eu pode usar. Pensando que eu ele já é o quê? Ele já faz uma barreirinha física ali.
É porque eu pensei na rotina corrida, né? Nossa, Isso. assim, né? Às vezes tu passa de manhã, mas de meio-dia ou tu volta muito rápido para casa e sair de novo. Daí é legal tu carregar na bolsa, né? Só pra te dar uma retocada, Exatamente. né? E normalmente também tem várias opções de cores. Então também é bacana nesse sentido. É porque eu sou uma que eu falo de manhã cedo, antes de eu sair de casa, eu passo. Mas na hora do almoço, que eu tenho 20 minutos entre buscar a Júlia da escola, chegar em casa, almoçar e levar o Cauã, que daí ele estuda à tarde, eu falei, eu nunca lembro de passar de novo de meio-dia, assim, sabe? Eu sei que tem que retocar, mas eu nunca lembro, né? Aí agora falando, eu falei, nossa, mas eu acho que esse E você filtro... ainda é tão clarinha, com esses olhos claros aí, ó. Tem que se cuidar. Aí eu pensei, acho que esse filtro é uma boa pra deixar na bolsa e dar aquela retocadinha, Perfeito, compre né? porque vale a pena. Ó, mais uma dica que eu tô tirando. Eu tô fazendo um podcast e eu tô aproveitando a doutora Renata Tavares e tô pegando muitas dicas pra mim. A doutora Renata Tavares vai dizer, eu vou sair daqui e eu vou cobrar uma consulta da Kelly. Imagina, que isso. Porque eu tô passando várias dicas pra ela, né? Doutora, alguma coisa que eu esqueci de comentar e que você acha super importante a gente passar aqui antes de encerrar esse episódio com tanto conteúdo, tantas dicas, assim, seja em relação à acne, seja em relação ao protetor solar, ou até alguma coisa relacionada ao câncer de pele também, né? Sei que dezembro a gente sempre fala um pouco mais, por causa do dezembro laranja, né? Isso, em dezembro tem as campanhas mais voltadas para a questão do mais câncer forte, de pele, né? Eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, no Brasil, mais ou menos 33% de todos os tipos de câncer são câncer de pele. Então, se você vê, é um índice bem alto. Se pensar 33% são né? câncer de pele. Recentemente aí andei lendo aí alguns dados do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, e eles verificaram assim que em determinadas populações, quando eles foram fazer pesquisas e entrevistas, mais ou menos 40-50% da população de algumas cidades tinha algum problema de pele, tinha alguma pinta, tinha alguma mancha. Só que somente uma pequena porcentagem tinha consultado com dermatologista. Nossa. Então isso é uma coisa bastante importante. Tu vê que o pessoal às vezes nem se preocupa, né? Exatamente, às vezes não se dá conta, às vezes acha que é muito caro, se eu for eu vou ter que pagar consulta, eu vou ter que comprar um filtro solar que é muito caro, eu não vou conseguir. E como não dá sintoma, que também é uma coisa importante, né? Porque quando a doença te dá sintoma, dor, algum incômodo, normalmente você vai procurar. Atrás, o câncer de pele ele é mais insidioso. Muitas vezes alguns tipos eles são lentos, eles não dão sintoma. Você só vai perceber quando ele já está muito infiltrado, que sangra, que dói, que faz uma ferida. Então isso faz com que muitas vezes as pessoas vão deixando e não procuram o atendimento. E aí é uma coisa importante, né? Porque você até citou um ponto bem interessante, que às vezes as pessoas não procuram por essa questão de achar que é muito caro a consulta, por achar que o tratamento também é muito caro e às vezes quando vai descobrir já está bem avançado, né? Não está na fase inicial do câncer, né? Exatamente. Às vezes está no grau 3, 4, né? Então que está bem avançado, né? E o melanoma é um câncer de pele extremamente agressivo. Então se você faz o diagnóstico tardio, ele dá metástase para cérebro, para fígado, para pulmão, então é bem sério. Não é um assunto, né? Eu falo, não é um assunto exatamente. que tu pode deixar passar, assim, um assunto, tipo, é brincadeira, né? Isso mesmo. Doutora Renata, agradeço pela sua disposição, por trazer tantas dicas, tanto conteúdo aqui, né, para todo mundo que está nos acompanhando, que nem eu falei, seja pelo Conexão Mais Saúde, seja pela TV Araucária, que passa na quinta-feira às 20 horas ao vivo, reprisa na sexta às 20 e na terça às 22h30 pela TV Araucária, e também para quem nos segue no Instagram. Só que se você assistir um corte pelo Instagram, já vão para o YouTube para assistir completo, porque é um episódio riquíssimo de muito conteúdo, muitas informações, e eu tenho certeza que alguma coisa você vai tirar para usar no seu dia a dia, né? Eu, pelo menos, já tirei 3, 4 dicas para usar, para usar na minha rotina e para usar no meu skincare. Foi uma delícia o nosso bate-papo, muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado, Estou sempre à disposição para qualquer que, dúvida. Olha que eu fiquei pensando, né? Bom, não sei se eu vou contar aqui, mas eu vou contar no finalzinho. A gente vai mudar o cenário aqui do Conexão Mais Saúde logo, logo. Até a primeira pessoa que eu tô contando já aqui, né? Quem tá nos acompanhando, que logo, logo vai estar bem diferente. E eu vou convidar você para vir de novo no cenário novo. Isso, será um prazer. Me convide. Então tá. Um beijão e continue nos acompanhando.